Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, sei que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens, porém, pouca força, mas você obedece a minha palavra, e você não nega o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11: eis que venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Estamos conversando sobre as 7 cartas. Nós falamos que Apocalipse não é um livro de amanhã. Ele não fala somente de coisas que há por vir, mas ele fala de realidades que já existiu. Já existiu porque essas 7 igrejas já existiram. E a revelação de Deus por meio de Jesus ao anjo, por meio de João a nós, são informações de uma igreja que já existiu, ou de 7 igrejas que já existiram. Nós conversamos primeiro sobre 5 igrejas, que houve afirmações e exortações. 5 das igrejas, afirmações e exortações. 2 das igrejas, somente afirmações. 5 igrejas tinham coisas boas, mas as coisas ruins superavam as coisas boas. 2 das igrejas tinham apenas pontos a serem impulsionados. As 5 primeiras semanas, a igreja que eu não posso ser. As 2 últimas semanas, a igreja que eu preciso ser. Então, semana passada você já começou a aprender um pouco da igreja que a gente precisa ser. E hoje nós vamos conversar sobre, para mim, consciência particular, a melhor igreja que Jesus teve consciência das 7 igrejas. Filadélfia. Filadélfia, pessoal, é uma cidade que existe até hoje, que chama-se Alacheir, localizada na divisa da Mísia, Lígia e Frígia. Entre essas 3 cidades, ela é porta para essas 3 cidades, e vocês vão entender o que significa isso. E essa cidade, Alacheir, é a porta da Ásia Menor. É um local onde muitos acessam a cidade, ou essas 3 cidades, por meio dela. Essa cidade, pessoal, ela foi fundada para se tornar o centro da difusão da cultura grega. Vamos lembrar, a cultura grega é diferente da cultura hebraica. Cultura hebraica, ensino de Deus, consciência de Deus para a terra. Cultura grega, razão do homem governando a terra. Está claro? Uma história hebraica, uma história que o próprio Deus é instrutor. Uma história grega, o homem assume o governo da ciência, do poder, da arte, e ele quer repassar a partir da ótica dele
uma cosmovisão. Essa cidade foi fundada então para ser o centro da difusão grega, e também se tornou uma cidade interessante comercialmente. Por quê? Porque muitos usavam essa cidade como porta para acessar outras cidades. Os impostos nessa cidade eram menor, então eles iam ao Paraguai fazer compras, entendeu? Então era melhor morar em Foz do Iguaçu e ter uma importadora em Foz do Iguaçu do que ter uma importadora em Belo Horizonte, entendeu? Essa é a cidade, Filadélfia. O nome da cidade se deu por duas histórias, inspirado por duas histórias. A primeira, conta-se que existiam dois fundadores dessa cidade, que eram dois irmãos. Um chamava Átalo e o outro chamava Hermenes. E Átalo amava tanto seu irmão Hermenes, que o amor entre eles, o amor de irmão, ficou conhecido como Filadelfos. Filadelfos, amor entre irmãos. Átalo, inclusive, depois passa a ser chamado de Filadelfos, de tanto que ele amava seu irmão. Como ele era um dos fundadores da cidade, a cidade passou a se chamar Filadélfia. Por quê? Porque se ressaltava a fidelidade, o amor entre um irmão pelo outro. Isso é um motivo. Conta-se também o segundo motivo, que essa cidade se tornou o centro sísmico do país, onde mais havia abalos, terremotos. A ponto de no ano 17 depois de Cristo, ter um abalo que destruiu toda a cidade e destruiu as 10 cidades em volta de Filadélfia. Sabe quem permaneceu na cidade para reconstruir a cidade? Os irmãos da igreja de Filadélfia. E toda a cidade foi reconstruída a partir da mão de obra dos irmãos da igreja de Filadélfia. Pela fidelidade dos irmãos de Filadélfia, deu-se o nome da cidade reconstruída, Filadélfia. Está claro? Dois irmãos que se amavam muito, um amor de irmãos, Filadélfios, e fidelidade de persistir naquilo que Deus mandou, Filadélfia. E isso nasceu a cidade de Filadélfia, onde nasceu-se uma igreja muito saudável. A grande marca, pessoal, dessa igreja é a fidelidade ao que Deus falou. A grande marca dela é a capacidade de se manter na posição do que Deus falou, não arredar o pé, a palavra dele. A segunda grande marca dessa igreja é o nome de Jesus como chave. Ele mesmo começa dizendo que quem tem a chave é Yeshua, Jesus. E eles falam o seguinte: todos conheciam essa cidade de Filadélfia como uma grande porta. Por isso no texto diz sobre porta: tenho colocado sobre vós uma grande porta. E para uma porta ser aberta precisa-se de uma chave. E Jesus começa dizendo no versículo 7 que Ele tem a chave. Estamos juntos? Essa igreja está dizendo que ela não queria abrir porta sem a chave, que ela precisava de ter a chave. E a terceira grande marca era o compromisso entre os irmãos. Eles eram irmãos. Assim como o Átalo era irmão de Hermenes e eles pactuaram as suas vidas, os irmãos daquela igreja começaram a pactuar suas vidas e conseguiram persistir em meio a terremotos, mais terremotos. Diz nas minhas anotações aqui que os tremores continuaram por muitos anos, e isso fez quase 90% dos moradores da cidade abandonar a cidade. Só ficou a igreja e pouquíssimos irmãos. Gente, eu quero trazer algumas lições para nós como igreja essa manhã.
O que nós podemos receber de instrução, de provisão para nós a respeito desta igreja de Filadélfia? Diferente das 5 igrejas, esta igreja é uma igreja altamente encorajosa, que nos empurra para cima, que nos faz avançar. E a primeira grande lição que eu quero tirar com vocês é que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de acolher e desenvolver. Essa igreja em Filadélfia tinha uma capacidade de acolher e desenvolver. Eles entenderam que precisavam de ter a chave. E essa chave abriria muitas portas. E eles precisavam aprender a acolher e a desenvolver. Porta, pessoal, no Novo Testamento, sempre vai falar de expansão do Evangelho. Paulo, por exemplo, em Corinto vai falar: foi-me aberta uma grande porta, uma ótima porta para a expansão do Evangelho. Então, toda vez que a gente vê porta no Novo Testamento, tem a ver com a palavra dele avançando sobre a terra. Uma expansão do Evangelho, salvação acontecendo, mudança de vida acontecendo, regeneração acontecendo. Porém, os judeus achavam que quem tinha a chave para dizer quem era salvo e quem não era salvo, eram eles. Por quê? Porque eles tinham sido inicialmente o povo escolhido. Então a questão de ter a chave é que chegava alguém que era ímpio na igreja, o judeu tinha que ver se ele poderia ser salvo e se ele tinha vida, se ele poderia ter comunidade junto. E aí Jesus já começa a carta falando: não, deixa eu te explicar, quem tem a chave sou eu que salvo, sou eu que regenero, não são seus meios, não é o sistema religioso. Quem salva, liberta, edifica, cura, sou eu. E essa igreja começou a entender isso, entender que Jesus era o dono da chave. E abrir portas, pessoal, significa estar disponível a incluir. Tem a ver com construir mais pontes do que cercas. Aprofundar relações uns com os outros. Conta-se a história, não sei se é verdade, mas conta-se a história de um grande fazendeiro que, perto de morrer, seus 2 filhos começaram a brigar pelo tamanho da fazenda. Um queria tantos hectares, o outro queria tantos. E isso gerou uma grande guerra entre os 2 irmãos. Um desses irmãos ia fazer uma boa viagem e pensou: por que não, logo para definir qual parte qual é, eu não construo uma grande cerca entre a propriedade do meu irmão e a minha propriedade? E convidou esse marceneiro que estava passando procurando trabalho para fazer essa grande cerca. E o marceneiro chegou e falou: olha, mas assim, é da mesma família, vocês vão fazer uma cerca? Sim, vamos fazer uma cerca. Eu não tolero mais ver o rosto do meu irmão. Ele quer sempre roubar de mim, eu quero sempre roubar dele. Ele acha que eu quero roubar dele. Eu estou certo e ele está errado, não é sempre assim? Então constrói a cerca. E ele deixou empenhado a palavra para construir a cerca e foi viajar. E quando voltou, aquele marceneiro não tinha construído a cerca, tinha pego toda a madeira e construído uma ponte que ligava as 2 propriedades por cima de um pequeno riacho. E aquele irmão que contratou o marceneiro voltou furioso. E quando ele olha ele de novo, de longe, já sente aquela raiva dele e vai chegando perto. Quando ele chega perto da ponte, o seu irmão sai correndo do outro lado e atravessa a ponte correndo, abraça ele, pede perdão. Olha, obrigado pela sua iniciativa.
Se você não tivesse feito essa ponte, eu nunca ia entender que nós somos uma só família. E aquele homem que contratou o marceneiro para fazer a cerca, olhou de rabo de olho, chamou o marceneiro apressado para sair, e eles três chorando, um abraçando o outro, um beijando o outro. Não, fica com a gente essa noite. Ele falou: não posso, porque tem muitas pontes para me construir, tem muita gente desligada, tem muita cerca. Essa igreja, pessoal, que fala de portas, que fala de chave, é uma igreja que se propõe a construir mais pontes do que cercas, de não ter uma segregação com a cidade, de não ter uma ineficiência para a cidade, mas sim construir uma mentalidade que pode influenciar a cidade e servir a cidade, mesmo que a cidade esteja em terremoto. Isso fala de aprofundar relacionamentos. Que lindas! Isso fala de você olhar para esse irmão que está do seu lado, não apenas superficialmente, mas se propor a ser mais profundo com ele. Isso fala de abrir portas. Isso me fez pensar algo essa semana. Eu queria fazer essa pergunta a você. Não precisa responder para mim, mas pense. Quantos amigos você tem? Amigos, não estou falando de mais ou menos, de chegada, né? Estou falando de amigo, pessoal, de amizade. Que se o pau quebrar, se o carro estragar lá no sul da Bahia, ele pega o avião e vai lá te buscar. Eu estou falando do filme, né? A gente tem tentado exercitar uma cosmovisão que redime todas as coisas para o Senhor. E algo que me chamou muita atenção nessa série, Divergente, Insurgente, Convergente, é que desde o começo os divergentes se reconhecem e eles se pactuam, porque eles sabem que um é o outro. Que se o casamento de um, o filho de um, ou qualquer situação que acontecer com um, vai afetar o outro. Entende isso? É um pacto, é uma realidade pactual, que não importa se a sua casa desmoronou, o que importa é que nós temos uma só casa. Nós estamos construindo uma só casa. E Paulo, ele identifica isso na igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, olha o que tem lá, pessoal. Estamos juntos? Sim ou não? Está interessante? 1 Coríntios 11, olha o que Paulo vê na igreja. É o texto conhecido da ceia, né? Mas olha o versículo 17. Primeira Coríntios 11, 17. Apesar de tudo, eu não vou elogiar vocês quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós. Quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu acredito que isso esteja ocorrendo. 19. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Esse texto é poderoso. Quando ele fala que na igreja existia divisões, ele fala que na igreja existia cismas. Sabe o que é cisma? Abalos entre um e outro. Há rupturas. Há áreas que a gente não se dá bem. Mas o nosso interesse aqui não é todo mundo gostar de todo mundo. Não, isso nunca vai acontecer.
O interesse da igreja não é cada um apalpar o afeto e a necessidade emocional do outro. Não, isso nunca vai acontecer. A realidade aqui é uma realidade pactual. E independente se eu acho você gente boa, se eu não acho, eu estou com você. Não está ligado à emoção de aceitar tudo que o outro fala. Não. É antes disso. É antes de você julgar sim ou não pelo outro que o outro fala, você escolhe pactuar a sua vida com o outro. Entende? Seria uma profanação nós criarmos uma comunidade que todo mundo gosta de todo mundo. Isso aí é real. Isso aí é ilusório. Nós não precisamos focar na emoção de todo mundo gostar de todo mundo. Nós temos que focar no pacto em construir uma casa para Deus habitar entre nós. Isso não tem nada a ver com sentimento. Isso não tem nada a ver com emoção. Isso tem a ver com pacto. Mais ou menos como o seu casamento. A emoção passa. Os sentimentos mudam, mas o pacto está estabelecido. E nós não mudamos por sentimento, nós mudamos somente se quebrarmos o pacto. A palavra divisão é cismas, rasgões, dissensão, rusgas, crises que revelam nossos valores. Sabe quando eu fico muito feliz? Me agrada bastante quando meu telefone toca e aí aparece o nome de alguém, e aí quando eu atendo é alguém nosso assim próximo, e fala: cara, eu estou com um problemaço. Aí eu: uau, que bom que você confiou em mim. Eu prefiro receber seu telefone com um problemaço do que um churrasco, porque o churrasco você convida quem você gosta. O problema você chama quem pode acrescentar, meu amigo. A casa caiu, o seu telefone tocou, dê graças a Deus que a pessoa te considera. E nós estamos propondo pactos que não tem a ver com sentimento, tem a ver com energia de pacto, propósito, de construir um lugar para Deus ser visto. Isso liberta-nos, sim ou não? Eu não tenho que ficar assim. Tadinho, se a Roberta fosse olhar isso, eu estava fulminado. Mas eu não tenho que ficar assim no ego dela. Por favor, fique aqui com a gente, congrega aqui, isso é tão legal. A gente ama Deus, está tanto tempo com a gente. Não é isso. É pacto. É mais ou menos assim. O acidente rolou, chegou os caras com as PT na cintura. Quem que é o cara que nós vamos matar? Aí Juninho, Roberto e Sofia pula na frente. Não vai matar não. É pacto. Não tem a ver com o meu acerto e com o seu acerto, tem a ver com o pacto. Tá certo? Isso é uma virtude da igreja em Filadélfia. Por que ela sustentou em meio ao terremoto, pessoal? Porque na hora que o pau quebrou, eles eram um. Não era superficial. O superficial saiu pelo ladrão. Isso nos liberta. Você não precisa mentir, você não precisa conquistar ninguém com emoção, você não precisa vestir uma capa que não é sua, você não precisa bajular ninguém. É um corpo que tem um propósito divino, não humano. E se nós limitássemos somente a propósito humano, nós estamos profanando o que é o propósito divino. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda assim nos dá amizades, relacionamentos bons, pessoas que agregam, que a gente gosta de estar junto. Hoje eu tirei uma fotinha do café aqui, e tem mais de 7 anos que a gente faz a mesma coisa. E a cada tempo você vai vendo, não no mesmo nível, mas pessoas vão se conectando mais. Um papinho de 10 minutos no café. Pacto.
Primeira característica, então, que a gente aprende com a igreja de Filadélfia é acolher e desenvolver. Tá claro? Quando chega alguém novo, por exemplo, Débora e o Everton, nós precisamos desenvolver o acolhimento. Não aquele negócio romantizado. Levanta os convidados. Vamos dar uma salva de palmas. Não. É olhar no olho. Perguntar o nome. Próximo. Entende? Segunda característica. Deixa eu falar algo que eu lembrei. O mundo inteiro, pessoal, está se armando para os últimos dias. Tá claro? Vai estudar os Estados Unidos um pouquinho. Eles estão produzindo, enriquecendo urânio em vários países que não são deles. Mas como? Dinheiro. Fazendo empréstimos pelo Fundo Monetário Internacional e produzindo urânio lá no Japão, lá na Ásia, lá no mundo inteiro. Os Estados Unidos está produzindo urânio. Para que produzir urânio? Que limpinho, tá vendo? Parece um negocinho pequeno, entendeu? Não é muito menor que isso. Qualquer coisa. Aqui, ó. Gente, uma pedrinha de urânio menor que isso aqui devasta mais do que essa região toda nossa. Uma pedrinha dessa. Eles estão produzindo 24 horas urânio. O mundo inteiro está se armando. E qual que é a mensagem para a igreja de Filadélfia? Se desarmar. Enquanto o mundo se arma, a igreja se desarma. Só que nós entramos nessa metodologia de nos armar. Então a gente vem muito armado. A gente é pessoas. Desculpa, a gente é. Nós somos pessoas muito armadas. Sim ou não? Reservadas, caramujadas, né? Não existe não, mas o mundo inteiro está se armando e nós, como igreja, estamos sendo convidados a desarmar. Faz sentido? Faz sentido. Claro que o pau quebrar, quem vai acolher são as comunidades, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? E eu quero ser contado como família que vai acolher. Explodiu uma bomba em tal país. Quem vai acolher? As famílias. Entenderem, acolher e desenvolver. Acolher e desenvolver. Amém? Segunda característica dessa igreja, temos muita coisa aqui, precisamos medir nossos resultados a partir de um novo parâmetro. Eu acredito que nós estamos vivendo dias que a gente vai precisar cada vez mais expandir nossa capacidade de medir resultados. Preste atenção. Todo mundo que olhava para Jesus tinha expectativas dele fazer algo que ele se dizia Deus, Filho de Deus. Mas é interessante perceber que se você avaliar o fim da vida de Jesus, mesmo só com 3 anos, com o poder que Jesus tinha, ele fez muito menos coisas do que a maioria das pessoas esperavam que ele fizesse. David, mas ele curou muitas pessoas. Sim, ele curou. Mas ele poderia fazer uma fila 24 horas por ano, e ele não fez. Porque Jesus não estava preocupado em operacionalizar e ver sinais visuais apenas. Ele veio para sinalizar o reino de Deus. Isso pode nos fazer menos operacionais do que a gente é. O problema é que nós estamos acostumados a medir resultados, e principalmente resultado externo. Não é assim que você recebe seu contra-cheque? Meta, X. Bateu, recebe. Não bateu, não recebe. É uma cultura.
Não estou falando que isso está errado, mas quando se trata de fé, essa linguagem não bate. Porque muitas vezes Deus não está te mostrando nada, e isso não quer dizer que Ele não está construindo nada. Depende de onde você está vendo. Deus, mas para você talvez é fácil. Não. 90% das coisas que eu amo, a maioria delas eu não entendo. Mas isso não quer dizer que eu não devo. Porque eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Eu preciso buscar, eu e você, a perspectiva que Deus está vendo. E não aceitar uma cultura de resultado. Isso me lembrou, pessoal, de Juízes capítulo 7. Lembra da história? Gideão, foi prometido a Gideão. Lembra de Gideão? Nós já falamos aqui da mula, Balaão e tal. Gideão foi prometido, Gideão ocupar várias terras. Lembra da época de Josué? Josué entra na terra prometida e tem a promessa dele expandir o governo de Deus e repartir todas as terras. Então, quanto mais terra ocupada, mais terra para dividir para o povo. Terras de uma nova terra que manda leite e mel. Antes de Gideão, antes de José, a cultura de Moisés, qual que é para guerrear? Quando um exército entrava em luta com outro, o que ele fazia? Construía armas, não é isso? Arco e flecha, empoderava, pôs os melhores guerreiros na frente e avançava com os cavalos para um lado do outro, não é isso? Matou todo mundo, pega o despojo, a terra é nossa. Só que Gideão entra numa nova cultura de Deus agir na terra, assim como Josué. Gideão é convidado a trazer seus soldados para invadir a cidade. E interessante que lá em Juízes 7, eu não vou ler todos os textos, mas se você quiser abrir, Juízes capítulo 7. Juízes 7, 2. O Senhor fala a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento da minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Vou repetir: o próprio Deus, Juízes capítulo 7, versículo 2, diz a Gideão que o número de pessoas que ele tinha para conquistar a terra era muito grande. E se ele entregasse a terra desse jeito, essas pessoas iam achar que quem deu a terra, conquistou a terra, foram eles mesmos. Então Deus começa uma conta sarcástica com Gideão. De quantos soldados Gideão tinha? Gideão tinha 32 mil soldados. Um bom número, não é mesmo? 32 mil pessoas? Uau! E aí Deus fala assim: levante Gideão e pergunte quantos tem medo. Dá uma lapada agora, né? Quem não tem medo? Claro, uma flecha pode vir de lá e atravessar o coração, mas 10 mil levantou e falou: então tira os que tem medo. E sobrou 22 mil. Gideão olhou. Desculpa, ao contrário. Dos 32, 22 mil falou: tenho medo. Ficou 10 mil. Gideão já olhou e ficou preocupado. De 32 para 10 mil. E aí Deus olha e fala assim: mas então, 10 mil ainda é muito, viu? Mais ou menos falando para mim e para você assim: você ainda é muito forte, viu? Eu preciso vencer você. Você luta muito pelo que você vê. Faz o seguinte: manda todos os seus 10 mil soldados ajoelhar
no rio e beber água. Os que se ajoelharem, não, manda eles beberem água no rio. Os que se ajoelharem para beber água, você tira. Os que beber como um cão, lambendo a água, olhando, atento, você mantém. E nesse segundo teste, 9.700 soldados se ajoelham e tiram suas armas para beber água. E Gideão olha para quantos? 300. De 32 mil pessoas, menos de 1%. E Deus olha e fala assim: agora tá bom. Porque eu preciso que você entenda que é no cenário da impossibilidade humana que eu manifesto quem eu sou. Sabe as suas forças? Sabe aquilo que você luta muito em você? Ele olha e fala assim: então, tem muita gente, pede um pouco, desiste, assume que você não dá conta, e que Ele pode, nesses cenários, manifestar quem Ele é, e pôr a gente de pé de novo, e mostrar que é Ele que batalha por nós. Interessante que Josué e Gideão experimentaram uma nova forma de guerra, porque até Moisés, como que era a guerra? Com espadas, com lanças, com cavalos. Mas com Gideão e com Josué é com trombetas, é simplesmente com a sua voz, com jarros de barro sendo quebrados. E a história diz que Gideão parte para a cidade, depois de um sonho que uma pessoa teve, encorajou ele. Ele parte para a cidade, manda cada um dos 300 soldados, divide em 2 grupos e manda um grupo pegar os jarros e as suas trombetas. E ao sinal de um, todos começaram a tocar a trombeta e quebrar o jarro. Quando isso aconteceu, o Espírito de Deus despertou uma grande voz, que aquele exército daquelas terras, os donos das terras, acharam que vinha eram milhares de pessoas, mas eram apenas trombetas. E Gideão e esses 300 conquistaram tudo, sem usar nenhuma arma, simplesmente por causa de uma palavrinha que nós cantamos aqui hoje: obediência. A pergunta que eu vou fazer não é se você quer vencer como Gideão, isso aí é claro. A pergunta é: será que a gente tem coragem de obedecer como Gideão teve? Deus falou para ele: tira 22 mil pessoas das 32. Ele teve coragem de tirar. Ele não voltou lá para pegar. Agora, tira mais 9.700. O problema é a gente ter coragem de chegar nesse estágio. Não é que a gente não quer, não claro que a gente quer. A pergunta é se a gente tem força para fazer isso, para lutar com algo que nunca venceu guerra, para guerrear. Gente, Deus vira para Gideão e fala: não precisa levar espadas, não precisa levar lança. Mas não é uma guerra. Mas é porque você vai ter que vencer com algo que você nunca imaginou. Você vai ter que entender que Deus pode agir de uma maneira que você nunca percebeu. Você vai ter que expandir sua maneira de perceber Deus. E talvez nós estamos medindo o resultado pelos 32 mil, pelos 22 mil. E Deus está chamando a gente para medir com novos parâmetros, com coisas que a gente nunca viu, com perspectivas que a gente nunca percebeu, para resultados que a gente nunca teve. Esses homens não foram guiados pela força de seu braço na espada, foram guiados pela voz do sim a Deus.
E a grande marca da igreja em Filadélfia é que Deus falou para eles ser igreja em Filadélfia. Com terremoto, sem terremoto, qual era o que Deus falou? Permanecer igreja em Filadélfia. E aqueles irmãos, David, mas muitos irmãos ali morreram, viu? A maioria morreu. Sim? Mas enquanto houvesse um vivo, a igreja em Filadélfia estaria de pé. E foi Deus que falou. Entende? Nós não podemos medir nossos resultados. Inclusive, o versículo 8 fala que a igreja tinha pouca força. Fala comigo, pouca força. Alguém se identifica? São dias de pessoas altamente extenuadas, esgotadas, cansadas, pouca força. Mas pouca força não significa derrota. Porque é quando a gente reconhece que somos fracos, é que Ele se faz forte. É que Deus tem espaço para manifestar quem Ele é. Pensa um pouquinho, se Deus tivesse feito tudo o que você pensou, do jeito que você pensou e do jeito que sua mão estava fazendo, lá na frente você ia bater no peito e falar: quem fez? Fui eu. Eu que sou um crente exemplar. Olha meus filhos, que coisa linda. É porque eu sou bom. E às vezes Deus está mandando a gente perder soldado, e a gente está querendo construir espada. E Ele só precisa que a gente chegue no nosso quartinho secreto, ajoelha e fala: sou fraco, não dou mais, não dou mais conta, eu preciso do Senhor. Essa ação eu não posso fazer, Deus. Pai do Alex, eu não consigo, é impossível, é uma outra cultura, mas se o Senhor quiser, eu posso. Se o Senhor quiser edificar a minha casa, eu quero. Não é isso? Pessoas que não são guiadas apenas pelo que veem, mas por aquilo que eles acreditam. Amém? Amém, pessoal? Não andamos por aquilo que vemos. Se andamos por aquilo que vemos, o que é fé? Porque fé é justamente o contrário, é você agir como se você estivesse vivendo sem ver. Senão não precisa de fé. E essa fé vence o mundo, porque o mundo quer ver e nós queremos crer. Enquanto houver esperança, eu creio. Se Ele falou que volta, eu espero. Se Ele falou que está com a minha casa, eu acredito. Eu permaneço. A terceira lição que a gente pode tirar dessa igreja é que essa igreja soube suportar muito bem os sofrimentos. Esse assunto aí eu acho que a gente está meio calejado, né? Mas gente, eu estou falando aqui, não é de uma crisezinha econômica. Essa igreja em Filadélfia não estava experimentando uma crise com os filhos. Não é uma dificuldade emocional na família. É grande e profundo sofrimento. É quando já dói na alma, meu amor. É quando você já não suporta mais, que você não tem força. É isso que essa igreja estava passando. É quando as perguntas que não têm respostas quer te engolir. E você não tem mais para onde correr. Alguém? Só idiota? Gostei no Divergente também. Todo mundo vai assistir, né? Depois dessa propaganda.
Eles colocam os cabos, né, na moça lá, para ela abrir a caixinha. Não vou contar o final, vou ficar tranquilo. E aí tem os testes que ela tem que vencer. E o último teste, sabe quem era? A imagem dela. Era o soldado mais perigoso. Sabe qual é o nosso maior gigante? Nós mesmos. Sabe quem mais nos atrapalha? A gente mesmo. Sabe o que mais nos dificulta a caminhada? É a gente. Essa consciência que a gente tem, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem força, que a gente não pode, que Deus não está com a gente, que Deus não está vendo. E a gente vai se limitando, perdendo forças. E aí vem o sofrimento, vem uma tribulação, vem uma crise financeira, vem uma crise com seus filhos. E aí você já está esmorecido, você se lança no chão, você morre. E quando eu digo morre, eu quero dizer quando você nega Deus do cenário. Toda vez que você passar um caótico, sugiro a você algo muito difícil, aprenda o teste. Esse é a minha senha para você vencer os testes lá do Insurgente, Divergente. Perceba no cenário de caos, de alguma forma, Deus. Desde é impossível. É possível. Você não sabe o que você está falando. Sei. Você. Pensa no sofrimento que você já passou. Pensa naquele motivo que te faz amargurar contra Deus. Teste para você vencer. Procure Deus nessa hora. Tenta achar pelo menos a sombra dele. De longe que ele é. Acha. Deus, mas eu não achei. Procura de novo. Mas nem Jesus achou Deus no Getsemane. Mas ele achou ele na palavra que ele tinha para continuar. E ele foi fiel até o fim. Eu tenho pensado muito numa palavra que é resiliência. Alguém conhece? Resiliência, eu gostei muito, né? Aquelas palavras que a gente se apega assim. Mas resiliência, o dicionário vai dizer que é uma propriedade que alguns corpos têm, que ao retornar à forma original, eles têm mais força. É como se fosse uma borracha elástica, que ela tem uma força. Mas se você ficar esticando, em vez de diminuir a força, aumenta a força. Quando ela esquenta e trabalha sob alta temperatura, ela dilata. E ela é mais rígida do que quando ela está fria. Isso é resiliência. E essa igreja de Filadélfia aprendeu a ser resiliente, a suportar com esperança as tribulações propostas. E nós estamos precisando disso, pessoal. Gente que tem couro grosso, que chama para si a resposta e fala: não, esse é o problema, estou aqui, é só isso, Deus, é só esse gigante, me dá as 5 pedrinhas que eu vou. Isso é os resilientes. E a gente pode não acreditar, mas a resiliência também é processual. Assim como Romanos fala, não apenas isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência ou persistência, e a experiência, esperança. E a esperança não confunde por causa do amor de Deus que é colocado em nosso coração, que o próprio Espírito de Deus colocou. Desde então o sofrimento também constrói. Sim, sofrer é parte vital da vida de amadurecer. Constrói. E perder, constrói? Constrói.
e chorar. E se desarmar? Constrói. Pode não parecer, mas os cenários turbulentos também nos constroem. E essa igreja em Filadélfia aprendeu. Desculpe, nós somos íntimos para isso. Vou usar o exemplo de uma irmã daqui da igreja. Vamos expor a irmã, mas no bom sentido. Mas, gente, eu conheci a Ana Cláudia, do Felipe, Luiz Felipe, há muitos anos atrás. E houve um momento, talvez a maior tribulação da vida dela, o maior terremoto que já passou na vida dela, drástico, né? Não balou só um pilar da casa dela, não, meu amigo. Jogou a casa dela no chão, não sobrou nada. Aquele que era o alicerce, o tubulão central da família inteira, se espatifou. Partiu abruptamente para outra fase. E esses dias a gente conversando, e eu falei assim, como ela amadureceu depois daquilo. Como ela mudou. Claro que gostaríamos que o pilar estivesse aqui. Mas quem falou que sofrimento não constrói? E por que a gente foge do sofrimento e da tribulação? Por que a gente se omite se ele constrói? Tem uma música que a gente gosta muito que fala assim: os seus olhos, os olhos de Deus, seguem os meus passos, e os meus passos revelam o meu coração. Os meus lábios revelam desejo, mas o tempo prova a disposição. Porque entre os chamados, os escolhidos são aqueles que o sim é sim e que o não é não. Gente, eu quero muito acreditar que nós estamos construindo pessoas com essa virtude de sofrer. E eu não poderia ter outra palavra para preparar para os últimos dias a não ser resiliência. Aprender a ser esticado e voltar, ser esticado e voltar, ser esticado e voltar, ser esticado e voltar e permanecer ali. Filhos, sem ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Ânimo dobre é quando alguém está correndo e tem uma lesão. Como é que chama essa rótula aqui? Aquele negócio que segura a rótula. A patela rompe. Já viu quando a pessoa está correndo e tem esse tipo de lesão? O que ela faz? Ela se joga no chão, então ela não consegue mais firmar um pé. É um joelho trôpego, desencaixou. Ânimo dobre é a mesma coisa. Você está numa corrida e de repente sua patela solta. Você não suporta mais. Não queremos essa lesão. Queremos permanecer firmes, caminhando com Ele. Não queremos ter uma mente dupla, uma mente dividida. Queremos aquilo que é interesse de Deus para nós. Encerrando, queridos, a gente aqui, se você está nos conhecendo há pouco, nós não temos plano B. Vou repetir, eu não tenho nenhum plano B. Eu e minha casa, eu estou ferrado até o pescoço, porque eu não tenho plano B. E para mim chegar nesse ponto, eu vou precisar lembrar algumas coisas e atualizar para alguns que estão chegando agora. Outros já nos conhecem há mais tempo, Ana, vem de uma longa, Juninho e Roberto. Mas nós estamos numa jornada desde 2009. E essa jornada nos levou para
outro local, onde a gente trabalhou, aprendeu, serviu e recebeu demais, foi abençoado. E nesse tempo, foi orada uma palavra, e essa palavra foi, acho que a Ana estava lá, Amós 9:11, né, Ana? E também estava no dia da Amós 9:11, foi orado por nós. Estava lá, Juninho? Não, né? Chegou depois. Acho que o Juninho chegou depois. O Juninho chegou no dia da borboleta, né? A borboleta trouxe isso. Mas, irmãos, nós recebemos uma palavra não para nós, mas a partir de nós, que era Amós 9:11, restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que era isso? Construir uma consciência de comunidade, de igreja, que acolhe Deus e que é Deus na terra, ok? Principalmente para os simples, para os humildes, sem cerimonialismo, sem religião, sem peso da religião. Tá claro? Amós 9:11. E aí nós já tínhamos um grupo de estudo aqui em BH, tínhamos lá, e aí ficamos com as duas coisas, servindo. E junho de 2013, nós paramos a ação da nossa família em Citrolândia e viemos para casa. Ficamos em casa. Estamos juntos, pessoal. É muito importante que você esteja comigo. E em casa, nós estamos nos recuperando porque o golpe foi muito grande. Nós sofremos demais. A ruptura com as pessoas. Eu vi o Wendel e a Sheila aqui semana passada. Gente, quinta-feira eles vão jantar na minha casa. Que família linda. Vamos lá. As rupturas foram muito drásticas. E a gente estava se recuperando, respirando assim. E nos veio uma outra palavra. Isaías 22:22. Eis que te darei a chave, que você vai conseguir abrir e fechar, e Deus vai se manifestar ali, não eu, através de nós como igreja. Sempre a profecia é coletiva, nunca era de uma pessoa, sempre coletiva, sempre o desembocar da profecia é coletivo, mas eu acolhi. E aí, pessoal, passamos 4 meses em casa, sozinho, fechado, sofrendo golpe e causando muitos golpes. E aí, em fevereiro de 2013, nós tínhamos ido pregar no congresso da Pão da Vida em São Paulo. E lá no congresso, eles gostaram muito de quem a gente era, do que a gente fazia, e vieram na nossa casa vieram um casal nos visitar enquanto a gente estava em Citrolândia, nos 2 locais. Depois eles nos convidaram para ir em São Paulo de novo, compartilhar o que a gente acreditava como igreja. E a gente compartilhou para eles os nossos sonhos para a igreja em Belo Horizonte. E eles começaram a orar por nós. E o pastor Shang, que é um chinês, foi fazer uma viagem, um encontro anual lá em Taipei, na China. E chegou para o pastor de Taipei, na China. Gente, Taipei, Igreja Pão da Vida em Taipei, na China, tem 10 mil membros e nenhum templo. Cada semana eles se reúnem em um lugar. Um dia na escola, um dia no SEMA, um dia em outro lugar. Sabe quem são a linha de frente da comunidade? Os líderes. Os rejeitados daquela cidade que foi abalada por terremotos grandes. Sabe quem é a secretária do Benhon? A dona a antiga dona do prostíbulo da cidade. Sabe quem é o outro braço direito? O maior traficante de droga sintética que a China tinha. Esse tipo de gente. E esse pastor Shang foi lá e contou nossa história para esse cara. Pastor Show. E o
o pastor Show ouviu. E o pastor Show virou para ele: estamos juntos? Virou para ele: escuta essa aqui. Falou assim: eu tenho um presente para você levar para essa família. E você vai levar lá na casa deles. E fala que eu mandei entregar isso em nome de Deus. Deus mandou a eles. E aí o pastor Charles chegou no Brasil, me ligou e falou: posso fazer uma visita a vocês? Pode vir. Ele veio e me trouxe um presente. Uma chave. E essa chave tem uns escritos em mandarim que nem eu sei ler. Alex sabe. E a primeira coisa que ele fez, ele sentou na sala e falou: então a gente tem um presente, viemos aqui para isso. Entregou a nós e falou: eu venho em nome de Deus afirmar que Deus tem algo para vocês como expressão da igreja dele nessa cidade. Aí eu como? A gente oramos lá por vocês e acreditamos que vocês carregam algo para essa cidade aí. Tá bom, mas o que significa isso? Não, isso aqui é o seguinte: quando Deus deu a visão do pastor Show de pessoas e de comunidades que seriam relevantes na face da terra, ele quis marcar um símbolo para marcar o que Deus falou. E ele mandou fazer essas chaves com 2 versículos na sua grafia aqui da capa, em douradinho. Aí eu, uau! E quais são? Amós 9:11 e Isaías 22:22. E aí a gente quase caiu para trás. Não sabia se chorava. Irmãos, quando eu falo que não tem plano B, é que nós estamos enrolados até o pescoço. E não é negócio de abrir ou fechar espaço, templos. Tem a ver com cumprir o que ele mandou cumprir. E não tem plano B. E essa igreja de Filadélfia entendeu que ela tinha a chave. E essa chave significava um movimento que vai tocando pessoas, vai tomando corpo, não é melhor nem pior do que ninguém, mas se torna relevante para uma cidade. Isso me lembrou de uma antiga profecia lá de Isaías 22:22, que fala de um ambiente de uma chave que abre regiões, processos, vidas, lugares, destinos. A partir de quê? A partir de apoiar o autoconhecimento e o poderio de Jesus. Você conhecer quem você é e conhecer quem Cristo é. Isso pode te tornar relevante. Lembra das palavras de Jesus para Pedro? Eis que te dareis a chave do reino dos céus. E aquilo que você abrir, ninguém pode fechar. E aquilo que você fechar, ninguém pode se abrir. Aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Isso é a igreja. E eu quero encerrar com 2 Timóteo. Estamos juntos? Detalhe, pessoal, eles não sabiam que eu já tinha tatuado dos 2 braços. Eu tenho 2 tatuagens, uma aqui, Amós 9:11, e a outra aqui, Isaías 22:22. Na hora que eles abriram e leram o que estava escrito, eu fiz assim para eles, levantei a camisa, eles lá da China. Será que a gente poderia planejar e tramar isso? 2 Timóteo 2:2. Palavras de Paulo a nós. Fortalece-te, tu, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. O que você ouviu de mim e de muitas testemunhas, transmitem a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros.
transmite a homens. Como é que está aí? E depois, que sejam idôneos. Primeiro, fiéis. Depois, capazes. Para todo mundo que trabalha com projeto, com demandas, sabe, eu prefiro um funcionário fiel e trabalhar depois a capacidade do que um capaz que é infiel. Por que a gente está falando isso? Porque o Senhor está nos chamando a um convite honesto. E a palavra para a igreja de Filadélfia é fidelidade. Precisamos ser fiéis. Fiéis a Ele, fiéis à palavra dEle, fiéis ao que Ele falou, fiéis ao corpo dEle, fiéis uns aos outros. Amém? E pessoal, quando eu falo dessa chave, essa chave não é minha. Só aqui no Brasil, 3 comunidades têm essa chave. Não estou falando que essas 3 são as melhores. Não estou falando isso. Estou falando que é uma missão específica que foi reconhecida sobre nós. E não é um plano de carreira para me dar bem. Estatutariamente eu não posso isso. A minha voz tem tanto peso quanto a sua. Eu estou aqui num lugar de serviço até o dia que vocês quiserem. Sabe o que é ser construir o exército? Empoderá-los. E a qualquer momento você poder ser tirado? Poucos têm coragem de se tornar desnecessário. E no fundo, o que mais nós ansiamos é uma comunidade de discípulos, onde nós vamos nos tornando desnecessários para se tornar necessário a outros, continuamente necessários a outros e desnecessários a alguns. Finalizando, eu lembrei de uma frase do Bruce Lee, que a gente gosta muito, que fala assim: não tema um homem que praticou 10.000 golpes diferentes, mas tema o homem que praticou 10.000 vezes o mesmo golpe. Meu amigo, se ele te dá um só, você vai para o espaço. E para treinar o mesmo golpe 10.000 vezes, houve esforço. Esforço para sermos um, esforço para construir a casa dele, esforço para ser uma expressão de igreja, da igreja de Deus na terra. Precisamos desenvolver a capacidade de acolher. Precisamos desenvolver uma nova maneira de avaliar nossos resultados. E precisamos desenvolver nossa capacidade de resistir e persistir. Resiliência. Sobre a igreja do nosso país, tem um convite. E o convite é: abra, feche, estabeleça, desestabeleça. E Deus tem sido muito fiel, muito especial, e nos dado pessoas muito fiéis, muito especiais, e pessoas chaves que têm um dom específico para redimir a terra. E essas pessoas estão sendo espalhadas em áreas de influência. E eu louvo a Deus por isso. Cada um na sua área, cada um na sua vocação, olhando para Jesus e fazendo para Ele, redimindo a terra, cultivando a terra, rendendo graças a Deus. Amém?